18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Carlão, seja bem-vindo. Muito boa noite. Olha aí que beleza. Bacana. De volta de férias. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Você também que nos acompanha nas redes sociais no @18 News, no YouTube também, no Instagram. Boa noite, gente. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Quinta-feira, BR-319, documento revela que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já sabia da situação das pontes desde o ano passado. Nova operação da Polícia Federal destrói balsas de garimpo ilegal no Rio Madeira. Governo paulista faz investida que tem como alvo a Zona Franca de Manaus. No Brasil, pelo menos 4.500 profissionais da saúde da rede pública e privada morreram de Covid-19. Agora 6 horas 3 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2022. E os destaques do dia você confere. Vamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. 18 horas. Parte do Amazonas segue isolado com a queda das pontes na BR-319, a rodovia que é a única ligação por terra entre Manaus e outras regiões do país, teve 2 de suas pontes danificadas no intervalo de 10 dias. Antes da ponte sobre o Rio Negro Altaz-Mirim despencar, no último sábado, dia 8, a ponte sobre o Rio Curuçá já havia desabado no fim de setembro. Pois é, Carlão, vamos lembrar que as duas pontes estavam com a estrutura completamente comprometida. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, tinha interditado parte da pista da ponte do Rio Curuçá 2 dias antes do acidente, justamente também pelas péssimas condições de estrutura. Bom, a ponte do Rio Altaz-Mirim, pelo menos, estava interditada no momento que desabou. Já a do Rio Curuçá só estava parcialmente interditada e por isso deixou 4 mortos e 14 pessoas feridas. Karime, no local da ponte do Rio Curuçá, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já descartou o plano inicial de instalar uma ponte metálica provisória. Detalhe, na quinta-feira passada, o DENIT havia dito que estava trabalhando na conclusão dos acessos nas margens do Rio Curuçá para receber a estrutura da ponte em parceria com o Exército Brasileiro. Mas, como eu disse, essa medida foi descartada e o trecho do Rio Curuçá segue bloqueado para o tráfego de veículos e de pessoas. Carlão, a novidade agora é que um documento publicado em dezembro do ano passado no Diário Oficial da União revela que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já sabia sobre o risco dos trechos das pontes da BR-319 no Amazonas, isso desde 2021. Inclusive, Karime Leão, nesse documento são apontadas situação de emergência dos quilômetros 13 aos 178, 178 e risco imediato às pessoas que trafegam pela ponte devido à situação calamitosa do trecho. E a repórter Odineia Araújo tem os detalhes sobre o assunto. Trechos que desabaram na BR-319 nos quilômetros 23 e 25, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo outras 14, tinham sido condenados pelo próprio DENIT em dezembro do ano passado. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União, no dia 28 de dezembro de 2021, o superintendente regional do DENIT, Afonso Luiz Costa Lins Júnior, apontou que a BR-319 apresentava riscos iminentes às pessoas que trafegavam pela ponte devido à situação calamitosa do trecho. Ainda conforme o documento, a situação de emergência na rodovia começava no trecho do quilômetro 13, no fim da travessia do Rio Amazonas, no Careiro, até o quilômetro 178,5, no fim da pavimentação. Nesses trechos, os engenheiros do DENIT no Amazonas apontam os maiores riscos, segundo o documento. A Polícia Rodoviária Federal no Amazonas confirmou
confirmou que as 2 pontes que desabaram estão justamente nesse intervalo condenado pelos engenheiros ainda em dezembro do ano passado. Mesmo sabendo dos riscos, nem DENIT e nem o Ministério da Infraestrutura agiram de forma eficaz, segundo reportagem da Folha de São Paulo, para evitar o desabamento das 2 pontes no intervalo de 2 semanas. Ainda conforme a Folha de São Paulo, a solução encontrada pelo DENIT foi dispensar licitações e contratar uma empresa do Paraná para recuperar erosões em caráter emergencial no trecho da rodovia no Amazonas a um custo de R$33.800.000. Representantes da empresa Água Engenharia de Obras, contratada para a manutenção da BR-319, informaram ao Jornal Paulista que o contrato não mais existe e que não são mais responsáveis pelos trechos que desabaram. Em nota enviada à Folha de São Paulo, o DENIT confirmou que houve rescisão do contrato por baixo desempenho nas atividades. Por esse motivo, o deputado estadual Sinésio Campos convocou essa semana o DENIT para prestar esclarecimentos sobre as tragédias. Crime na ausência da manutenção da ponte e como também mortes anunciadas. Foi muita antecedência antes do desmoronamento da primeira ponte que ia acontecer esse desastre e não foi tomada nenhuma providência. O DENIT acha que é maior do que até o próprio governo federal, que quando chamamos para o debate sobre essas matérias, muitas vezes se nega. Então eu estou, inclusive, cobrando não somente de uma convocação desse para estarem aqui, como também do nosso Congresso Nacional, dos deputados federais e senadores, para serem enérgicos lá, tendo em vista que é o governo federal que deveria estar dando assistência. O deputado também vai chamar a Defesa Civil e outros agentes do governo do Amazonas para esclarecimentos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Estamos falando aqui de uma tragédia anunciada, como eu tenho repetido aqui no 18 horas, porque dias antes dos desabamentos das pontes, elas foram interditadas justamente pelas péssimas condições na estrutura. Independente de qualquer documento assinado, feito isso em dezembro do ano passado, dias antes das pontes caírem, elas já estavam interditadas, isso pelo próprio DENIT, envolvendo também a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, todos sabiam ali em loco que a estrutura estava comprometida, as estruturas das 2 pontes, e absolutamente nada foi feito além de interditar e outra interditar parcialmente, justamente a que fez 4 mortos e 14 vítimas, 14 pessoas ficaram feridas. Estamos aqui falando de vida, gente, está falando de pessoas que morreram por uma negligência. Vão lembrar da carta do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, que emitiu uma nota sobre essa tragédia. Segundo o texto, o caso não pode ser tratado como natural, imprevisível e muito menos como um acidente. A nota afirma que a ponte que desabou foi uma obra entregue à população na década de 70, estou falando da ponte do Rio Curuçá, e que não recebeu a devida atenção dos órgãos governamentais competentes como manutenção e cuidados estruturais necessários. Karime, olha só, e na nota do comitê segue destacando que as autoridades tinham conhecimento, sim, das péssimas condições estruturais da ponte, que simplesmente nada foi feito para evitar o pior que aconteceu. No texto, o comitê cobra punição e exige que os responsáveis por políticas públicas e as autoridades encarregadas de realizar a manutenção e fiscalização sejam rápidos e precisos com as respostas à sociedade. O comitê pede também investigação para apurar as causas da tragédia e punição dos reais responsáveis pelos acidentes, pelo ocorrido. Você está ouvindo 18 horas. Polícia faz nova operação contra o garimpo ilegal. A ação deflagrada na quarta-feira pela Polícia Federal em conjunto com o IBAMA é para destruir balsas de garimpeiros que atuam ilegalmente no Rio Madeira. Destruir é o caso. Nos estados de Rondônia e o Amazonas.
Os agentes contabilizaram ao todo 81 embarcações agindo na região, Karine. Pois é, Carlão, peritos da polícia identificaram dragas instaladas na região para explorar ouro a partir da análise de imagens de satélite. Na semana passada, a Polícia Federal recebeu alertas do sistema de monitoramento que fotografam alterações nas florestas. As imagens registraram um grande número de garimpeiros na região. O repórter Hector Silva traz os detalhes sobre essa operação para a gente. Vamos acompanhar. A Polícia Federal realizou na quarta-feira, dia 12, uma operação em pontos do Rio Madeira, entre os estados do Amazonas e Rondônia. O objetivo era identificar e destruir balsas e dragas utilizadas no garimpo ilegal da região. As operações na região têm sido frequentes na tentativa de frear a atuação ilegal de garimpeiros. Desde o mês de julho, mandatos de busca e apreensão foram cumpridos. Balsas e dragas também foram destruídas em agosto. Na operação ocorrida no feriado, 81 embarcações foram encontradas e posteriormente destruídas. A socioambientalista Muriel Saragossi explica os malefícios do garimpo. O garimpo, da forma como ele é feito na Amazônia, ele utiliza mercúrio para conseguir separar o ouro e para que os garimpeiros possam coletar esse ouro. Esse mercúrio, ele é extremamente tóxico. Ele entra na cadeia alimentar, ele contamina as águas, contamina as algas, os peixes, e conforme os animais vão comendo, tomando essa água, conforme os seres humanos vão comendo esse peixe, eles também se contaminam. Além disso, a forma como é feito o garimpo, ele destrói os barrancos, cria, aspira, né, com a draga do fundo do leito, e todo esse sedimento, todo esse barro que é tirado dos barrancos e do fundo do rio, ele volta na água, deixando a água escura, contaminada, cheia de material, e aí diminui toda a produção, tanto vegetal quanto animal, de peixes dentro dessa água. De acordo com a Polícia Federal, todas as medidas administrativas legais e necessárias para a desestruturação da prática do garimpo ilegal na região foram tomadas. O Rio Madeira é considerado uma área de proteção ambiental e não tem a atividade de garimpo permitida no local. No mesmo dia, durante a noite, após a operação da PF e do IBAMA, garimpeiros e familiares fecharam um trecho urbano da BR-319 que liga Rondônia ao Amazonas para protestar contra as medidas adotadas na operação. Durante a manifestação, pneus foram incendiados na estrada que dá acesso ao porto organizado e à ponte sobre o Rio Madeira. Filas de carros e carretas foram formadas dos dois lados da via, enquanto esperavam pela liberação da BR. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Rondônia informou que o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel da Polícia Militar, José Hélio Cisneiros Pachá, esteve no local, negociando para que o fogo ateado em pneus fosse apagado e a estrada liberada. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E uma pesquisa do Instituto Internacional de Serviços Públicos, um órgão vinculado à ONU, concluiu que 4.500 profissionais da saúde morreram durante a pandemia. Eles morreram de Covid-19, né, Cadu? Um número muito alto. Conta mais pra gente a respeito do assunto. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Seja bem-vindo, Carlão. Um abraço pra você, viu? Seja bem-vindo de volta. Valeu.
É um número bastante alto, absurdamente alto, né, Karime? Essa pesquisa realizada pelo ISP, que é o órgão internacional de serviços públicos, como você disse, entidade ligada à ONU, fez um recorte entre março de 2020 e dezembro de 2021 e concluiu que dos 619 mil mortos por Covid naquela época, até o fim de dezembro de 2021, 4.500 pessoas eram profissionais da saúde. Isso corresponde a cerca de 7% do total de mortes por Covid nesse período. E de acordo com a pesquisa, de cada 10 profissionais da saúde que perderam suas vidas na pandemia trabalhando, 8 eram mulheres. A maioria das mortes aí está associada à escassez de equipamentos de proteção nas unidades de saúde, como máscaras especiais, luvas, plásticos de proteção, toucas, aventais, enfim, itens básicos e essenciais para garantir as vidas daqueles que trabalhavam tentando salvar outras vidas. A gente sabe que no Amazonas faltou equipamentos, faltou itens de proteção pessoal, faltou oxigênio, faltou vacinas, faltou tudo, menos o tratamento precoce, né? Outro dado interessante da pesquisa, Karime, é que o impacto da Covid-19 foi maior nos profissionais com menores salários, porém mais próximos da linha de frente, principalmente os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, que morreram proporcionalmente mais do que os enfermeiros, que por sua vez morreram proporcionalmente mais do que os médicos. Essas mortes impactaram fortemente no atendimento aos pacientes com Covid, Karine. A pesquisa deu um destaque especial para Manaus, que foi duramente atingida pela crise do oxigênio, e fazendo um cruzamento de dados, não só sobre as mortes, mas também sobre as contratações e os desligamentos, que tipo de contrato era feito entre os profissionais da saúde e as unidades de saúde, no caso os estados, municípios, enfim. A pesquisa apontou que em Manaus, porque cada enfermeiro atendeu em média 40 pacientes com o apoio de 2 auxiliares, e que 2/3 desses profissionais provavelmente não tinham contrato formal de trabalho, conforme o cruzamento de dados entre o Ministério da Saúde e informações de desligamento por morte do Ministério do Trabalho via CAGED. Ou seja, tudo errado, Karime. As pessoas morreram, perderam suas vidas trabalhando e sem um contrato formal. E por fim, Karime, a pesquisa aponta que as mortes poderiam ter sido evitadas se as vacinas tivessem chegado a tempo, pois a mortalidade entre os profissionais da saúde caiu bem mais rápido em relação à população em geral, que demorou mais meses para ser vacinada, por causa daquela prioridade, né? Ou seja, a falta de empenho do poder público também envolve aí o governo do estado, tanto para garantir a proteção do ambiente de trabalho, quanto para comprar vacinas. Resultou na perda de milhares de vidas na saúde pública do nosso país, inclusive no estado do Amazonas e Manaus. Karime e Carlão, perdão. Ei, Cadu, olha só, falando agora de eleições presidenciais, os candidatos aí, Lula e Bolsonaro, eles estão agora fazendo campanha lá no Nordeste. Como está a briga, o corpo a corpo aí, pelo voto, a luta, né? A briga pelo voto nessa região aí, Nordeste do Brasil. A corrida é contra o tempo, Carlão. Lula esteve em Aracaju, Sergipe, onde ele fez caminhada e comício. Embora as principais lideranças políticas tenham dado apoio a Bolsonaro, as ações de rua do PT tiveram bastante adesão nas ruas. Ao contrário de Bolsonaro, que foi a Recife, Pernambuco, ele fez um evento pequeno, esvaziado. A situação dele é um pouco mais complicada porque, além de ter perdido no primeiro turno em praticamente toda a região Nordeste, Bolsonaro precisa agora fortalecer a imagem dele nesses estados e fazer uma espécie de meia-culpa, depois das falas polêmicas na semana passada, chamando os nordestinos de ignorantes, sem cultura, desempregados, e aí o candidato adversário, Lula, caiu em cima, investiu pesado e fez com que Bolsonaro ficasse em situação complicada na região Nordeste. Na propaganda eleitoral, ele vem se dedicando a falar com o povo nordestino, desde o início dessa semana. Isso mostra que a equipe de campanha está empenhada em tentar mudar o atual quadro na região Nordeste, que é uma situação preocupante nesse momento. Agora, detalhe, amanhã Lula segue para Pernambuco, onde ele vai exatamente para o mesmo lugar, os mesmos lugares onde esteve o presidente Bolsonaro, para você ver como é que a briga está par e passo
na região Nordeste. Mas enquanto Lula e Bolsonaro brigam por territórios nessa região Nordeste, Carlão, nas redes sociais está acontecendo uma verdadeira batalha franca e aberta entre lulistas e bolsonaristas. Ambos estão usando a mesma tática: divulgar fake news, fazer memes, montagens de conteúdo, enfim. No PT, essa guerra vem sendo capitaneada pelo deputado federal André Janones, que é o cabo eleitoral de Lula, digamos assim. O caso mais polêmico, que agora, dos últimos dias, é do deputado federal Nicolas, que é ex-vereador de São Paulo. Por enquanto, vereador, vai assumir no ano que vem como deputado federal, mas ele já foi vítima aí de uma fake news em que aparece um vídeo ele praticando sexo oral com outro rapaz, enfim, mas é um rapaz parecido com o deputado, não é o deputado. Porém, o assunto pegou entre os lulistas que disseram, que insistiram nessa informação, e aí Nicolas acabou sendo vítima dessa fake news, teve a imagem dele exposta, o nome dele colocado em constrangimento, tudo em nome de uma fake news para atingir a campanha do presidente Bolsonaro. E no lado de Bolsonaro, o trabalho é coordenado, esse trabalho aí de fake news é trabalho coordenado pelo filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Dentro da esquerda, Carlão, há muita gente discordando sobre usar essa tática de atacar o adversário, né? De usar essas fake news, porque não é muito a tática da esquerda e nem do PT, e sim da direita. Mas Janones admitiu estar devolvendo na mesma moeda o que os grupos bolsonaristas fazem contra Lula nas redes sociais. Então, situação complicada nas redes sociais, então muito cuidado ao compartilhar conteúdos, né? É preciso checar as informações, a gente reforça aqui a importância de checar as informações, de ver de onde está vindo, né? Hoje em dia não dá para confiar mais em nada, né, o Carlão? Verificar a origem dessas informações e evitar que você seja mais um objeto, um instrumento da divulgação de fake news. Agora, Carlão, mudando de assunto, ontem o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade entre os ministros a exclusão imediata de um vídeo da campanha do presidente Bolsonaro que chama o ex-presidente Lula de ladrão e corrupto. A corte entendeu que as afirmações contrariam a presunção da inocência. A ação foi movida pelo PT, que conseguiu a decisão favorável. Enquanto isso, o STF apresentou à Justiça Federal do Pará uma queixa-crime contra a ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, por prevaricação. A gente contou essa história aqui no 18 Horas. Damares disse que na Ilha do Marajó, no Pará, existe uma rede de tráfico de crianças e de abuso sexual, e que as crianças tinham os dentes arrancados para facilitar o sexo oral e a dieta era pastosa para facilitar o sexo anal. O Ministério Público Federal deu 3 dias para que ela e o governo se explicassem sobre esse assunto, apresentassem as provas, mas ela acabou voltando atrás hoje, dizendo que ela teria ouvido essas histórias das ruas e que não há provas investigativas policiais sobre o caso. A situação ficou ainda mais complicada para a futura senadora Damares Alves, que tentou impactar os fiéis numa igreja Assembleia de Deus e acabou complicando ainda mais a campanha do presidente dela, o presidente Bolsonaro. Carlão e Karime. Cadu, ainda falando sobre essa denúncia da senadora eleita e também a respeito de fake news, foi aberta aí a temporada por tempo indeterminado de denuncismo ao invés de liberdade de expressão. As pessoas perderam a noção do que é liberdade de expressão e do que é denuncismo barato e irresponsável. E estão propagando, é o que a gente mais encontra, principalmente em grupos de WhatsApp, grupos de família, as pessoas se digladiam, uma briga desenfreada com peças, com propagandas, com anúncios, sem a menor parcimônia. As pessoas divulgam informações sem ter noção de onde vem, sem procurar saber. E lutam por elas, né? E lutam, brigam por elas, sem saber de que fonte, cadê onde foi feito, cadê uma informação, uma
notícia jornalística, pelo menos, cadê esse documento? Então, é necessário, sim, que todos nós tenhamos muita responsabilidade, principalmente nesse período. A gente não pode simplesmente denunciar uma pessoa sem ter a responsabilidade de saber do que informação é essa que a gente está propagando. Nenhum de nós. O melhor mesmo, Karine, eu acho que é não compartilhar nada. Sem dúvida. Fica quieto nesse período de eleições. Exato. Porque a gente já não sabe o que é verdadeiro, o que é falso, né? Esse rapaz que a gente falou sobre o Nicolas, o deputado mais votado do Brasil em termos numéricos, né? Ele recebeu 1,5 milhão de votos aí, foi mais votado numericamente. Esse rapaz, ele é um bolsonarista, ele é da bancada, e ele é um apoiador fervoroso do presidente Bolsonaro, e fizeram essa montagem, esse vídeo aí para tentar constranger não só a ele, mas comprometer a campanha do presidente Bolsonaro, que prega o moralismo, a heterossexualidade, enfim, tentaram usar o menino para atingi-lo. E atingiu, né? E atingiu, ou seja, é um denuncismo irresponsável. A gente realmente não pode propagar isso. Exatamente, e já foi dito, isso daí foi montagem, não há como repreender, nem punir o Karine. O momento é muito difícil. Sim. O melhor a se fazer mesmo é não compartilhar. Recebeu, exclui ou deixa quieto, passa para outra aí, vai vendo, não faça nada. Chegou lá, deixa quieto o WhatsApp, porque e segue em frente, toca a vida. Exato, o estrago, por exemplo, desse rapaz já está feito. Ele vai morrer negando e já está feito. As pessoas vão sempre desconfiar. É difícil, né? Nessa situação, o estrago já está feito. Bom, Cadu, vamos seguir aqui. O governo federal publicou 3 portarias que bloqueiam recursos voltados para a ciência e tecnologia. Explica pra gente do que se trata esse corte. Karime, já tem um tempo que o governo vem tentando de todas as formas bloquear recursos da ciência e tecnologia e abrir espaço no orçamento para o Ministério da Economia poder usar esse recurso aí em outras áreas. Hoje, como você disse aí, o governo publicou 3 portarias que retiram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo é o mais importante desse setor de ciência e tecnologia porque ele ajuda a financiar projetos de pesquisa científica, tanto de institutos federais, institutos estaduais, quanto de empresas que pretendem, tem aí projetos, desenvolver aí projetos na área de interesse público. O governo federal já havia tentado bloquear os recursos do fundo em outras ocasiões, e a gente falou sobre esse assunto aqui nos 8 horas. Em julho, o governo apresentou um projeto de lei para bloquear 2 bilhões e 600 milhões, mas a proposta acabou sendo rejeitada pelo Congresso Nacional. Depois, o governo, em agosto, publicou uma medida provisória que prevê o corte orçamentário da ciência e tecnologia no valor de 2 bilhões de reais. Como é uma medida do governo, medida segue valendo e o dinheiro então foi puxado aí pelo governo federal. E agora a ciência e tecnologia perde de novo com essas três novas portarias. As principais entidades do setor de ciência e tecnologia do Brasil, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e a Academia Brasileira de Ciências, a ABC, criticaram a iniciativa do governo, afirmando aí que se trata de não só um desmonte da educação científica, mas também o fim do progresso do país nesse setor de ciência e tecnologia. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Cadu. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h29. 18 horas. Você no melhor do Mix do Brasil, 18 horas, os destaques do dia para você nesta quinta-feira até às 7 da noite. 18 horas. E agora nós vamos falar de Zona Franca de Manaus. Escuta essa. O Estado de São Paulo publicou decreto para manter a regra para o ICMS nas operações com a Zona Franca de Manaus, hein, Karine? Pois é, Carlão. O governo paulista não confirmou o convênio provado há 2 semanas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne o governo federal e os secretários de Fazenda estaduais. Com isso, foi mantida uma disputa de 10 bilhões de reais com a Zona Franca de Manaus por intermédio de autuações aplicadas pelo governo paulista. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. A
A explicação para a recusa do estado de São Paulo no convênio com o Amazonas está no fato de que nas vendas para São Paulo, as empresas da Zona Franca de Manaus devem recolher a diferença do ICMS, que é um imposto estadual, entre o que é pago ao governo do Amazonas em geral de 12% e a alíquota de 18% cobrada pelo governo paulista. O governo paulista, no entanto, diz que o Amazonas concede um desconto na alíquota local e só cobra 1% dos fabricantes, que ainda assim pedem o reconhecimento de um crédito de 12% para reduzir a tributação em São Paulo. É o que explica a economista Denise Cassama. É fato que a Zona Franca, por sua característica de Zona Franca, ela tem o poder de conceder reduções e isenções tributárias, e assim o faz como o I, o IPI e o ICMS, né? O que São Paulo está questionando é que a forma que o Amazonas trabalha, ele só gera uma arrecadação de 1% do produto para os cofres públicos de São Paulo, e eles entendem que não poderia ser assim, né? Que o recolhimento deveria conceder um crédito de 12% para a Secretaria de Fazenda do governo do estado de São Paulo. Uma empresa que fabrica uma moto em São Paulo, por exemplo, paga 18% de ICMS. O mesmo produto feito na Zona Franca recolheria 7% de ICMS, 6% em São Paulo, mais 1% no Amazonas, caso o convênio fosse confirmado pelo governo paulista, tirando competitividade da indústria local. Todas essas vantagens tributárias que os fabricantes conseguem por estarem aqui na Zona Franca, na verdade elas são minimizadas por conta do custo logístico, né? A gente sabe, é muito caro tirar um produto da Zona Franca de Manaus e levar para os grandes centros consumidores, dentre os quais São Paulo é o nosso maior centro consumidor. Na verdade, tudo que onera o custo do produto reduz a vantagem comparativa do produto fabricado na Zona Franca de Manaus. Na publicação, o governo do estado de São Paulo recusou o convênio aprovado há 2 semanas pelo CONFAZ, que é o conselho que reúne representantes do governo federal e secretários de Fazenda dos estados. Com isso, fica mantida a regra para o ICMS nas operações com a Zona Franca de Manaus. A disputa em torno dessa questão já soma mais de 10 bilhões de reais em autuações aplicadas pelo governo paulista. O 18 Horas tentou ouvir o CIEAM, o Centro das Indústrias do Amazonas, e o governo do estado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Daqui a pouco aqui no 18 Horas, o Tribunal de Contas do Amazonas faz diagnóstico sobre o atendimento em creche e pré-escolas públicas. É o nosso assunto daqui a pouco. Mix. 6h33, você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos conferir agora, a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 98%. Mix. Olha só, como nós já conversamos aqui, inclusive com o Cadu lá de Brasília, no Brasil, pelo menos 4.500 profissionais da saúde morreram de Covid-19, da saúde pública e privada. O levantamento divulgado na quinta-feira cruza dados oficiais entre março de 2020 e dezembro de 2021. Exatamente, Carlão. E os dados revelam que 8 a cada 10 entre os que morreram salvando vidas na pandemia eram mulheres. O levantamento é da Federação Internacional de Serviços Públicos, que atua como um sistema das Nações Unidas em parceria com a sociedade civil. Nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o Dr. Mário Viana, que avaliou o cenário aqui para o estado do Amazonas. Vamos ouvir. Mas nós não temos os números exatos dos médicos. Foram cerca de 70 médicos que morreram, né? E acredito que do pessoal da enfermagem, pelo menos o dobro ou o triplo, né?
Mas os números gerais, nós temos mais ou menos de cabeça mais de 600 mil casos no Amazonas e cerca de 14 mil óbitos, né? Ou seja, um pouco mais de 2% de mortalidade. 18 horas. O doutor Mário Viana comentou ainda que os profissionais de saúde do estado, quase a totalidade, inclusive, são de terceirizados e que não possuem previdência privada e seguro de vida. Este governo que está aí não teve a capacidade de providenciar para que os profissionais de saúde fossem minimamente protegidos, não só com os equipamentos de proteção individual, mas com um seguro de vida, uma insalubridade em grau máximo, conforme a previsão em Portaria Federal de 2005. Nós já tentamos algumas vezes colocar isso para ser aprovado, para ser debatido na Assembleia Legislativa e nas instâncias competentes, e o que a gente vê é também a total omissão. 18 horas. Segundo ainda o Dr. Mário Viana, durante a pandemia, os profissionais de saúde foram chamados de anjos e hoje não são reconhecidos. Mas hoje são anjos esquecidos, anjos caídos. Vejam, por exemplo, a questão do piso salarial da enfermagem, que lutou durante muitos anos e agora, recentemente, o piso foi aprovado, foi sancionado pelo presidente Bolsonaro e, no entanto, numa manobra mesquinha, numa manobra baixa, né, da Federação dos Hospitais Privados, né, para manter os seus lucros em altos níveis, né, fez com que o STF dissesse que esse piso não poderia ser implantado. 18 horas. Agora são 6 horas e 37 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere no 18 horas. De janeiro a setembro desse ano, Manaus registrou um aumento de 310% no registro de obras irregulares. Entre as principais ocorrências está a ocupação indevida das calçadas com boxes que avançam, fechando as ruas. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local aqui do estado do Amazonas. Vamos conversar com ela, Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, pelo menos aí de 20 dias para a eleição do dia 30 de outubro, o segundo turno, como é que estão os candidatos ao governo do Amazonas? Vamos começar por Eduardo Braga, que aguarda a visita do presidente Lula, não é isso? Expectativa pelo voto casado, Artemisa? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Pois é, Karime, nós já comentamos aqui no programa 18 horas sobre o voto casado, aquele voto em conjunto, né? Que deu muito certo em alguns casos, no primeiro turno, inclusive. Acho que pode ser a expectativa também aí do senador Eduardo Braga, do MDB, ele que é candidato ao governo do estado do Amazonas, para tentar passar à frente do governador Wilson Lima, do União Brasil, que lidera as últimas pesquisas na intenção de votos no Amazonas. Conversei essa tarde com o candidato Eduardo Braga sobre a agenda do presidente Lula, que deve vir acompanhado da senadora Simone Tebet, do MDB, mesmo partido do candidato Eduardo Braga. Ela que foi terceiro lugar aí, né, na votação válida para presidente da República. Bom, ela declarou apoio ao candidato Lula e vem para reforçar também esse apoio, né, ao Eduardo Braga. Bom, ela vai pedir, então, votos, né, para os dois, os eleitores que votaram nela, e ainda com alvo também no público feminino. Bom, segundo Braga, a data da vinda do candidato Lula ainda não foi confirmada, mas essa data deve ser agendada para a próxima semana, com possibilidade, inclusive, de visita do candidato Lula a algum município do interior do Amazonas.
Alguns jornalistas de emissoras nacionais comentam que o tema principal de Lula aqui no Amazonas será a pandemia da Covid-19, o que deve pesar aí aos candidatos adversários de Eduardo Braga, né, e de Lula também. Então, o governador do Amazonas, que é candidato à reeleição, e ainda o presidente, né, candidato à reeleição, Bolsonaro, já que ambos foram bastante criticados pela gestão durante o colapso da saúde no Amazonas. Bom, Lula teve aí a maioria dos votos aqui no Amazonas, venceu em 58 municípios dos 62 que nós temos aqui, teve mais de 1 milhão de votos contra 880 mil do atual presidente. Então, Eduardo tem apostado na preferência do eleitorado amazonense, né? Essa preferência pelo presidente Lula. E, como nós já falamos, né? Ele espera que dê certo aí o voto casado. Agora, falando do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, apesar dele liderar as pesquisas, é preciso muita atenção, né, neste momento da campanha do segundo turno, porque por tudo que Lula ainda representa, né, principalmente no interior do estado, já que na capital Bolsonaro lidera aqui em Manaus. Bom, o maior erro, acho que de todo candidato e de toda a campanha, é aquele excesso de confiança, aquele sentimento do já ganhou, sendo que existe a possibilidade, né, do adversário Eduardo Braga e passá-lo nas pesquisas por todos os fatores que nós já comentamos aqui hoje. Além disso, Bolsonaro deu uma guinada na campanha de Wilson Lima após declarar apoio a ele. Mas agora, no segundo turno, Bolsonaro não virá ao Amazonas. Bom, a concentração agora do presidente é justamente na região sudeste. Cadu já comentou várias vezes aqui no programa 18 horas. Mas o governador do Amazonas, ele tem uma vantagem muito importante sobre o adversário dele, sobre o Eduardo Braga, a maioria do apoio político. Ele ganhou mais força ainda agora, né, com a nova aliança entre agora Bolsonaro e o prefeito Davi Almeida. E tem o apoio da maioria da bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, inclusive dos novos deputados eleitos. A maioria da Câmara Municipal de Manaus e a maioria dos prefeitos no interior do estado. E a cada dia ele ganha novos apoios. Como ele disse no primeiro turno, é preciso governar também com as mãos, segurando nas mãos um dos outros, ou seja, fazendo parcerias, alianças o máximo possível. Ninguém governa sozinho. Bom, e isso ele tem feito muito bem, as parcerias. Karime Carlão. Artemisa, falando ainda desse segundo turno, dando sequência no assunto, o segundo turno ao governo do estado, como foi a agenda dos candidatos nesta quinta-feira? Hoje, Artemisa. Pois é, Carlão, vamos começar aí pelo governador do estado do Amazonas. Ele começou o dia vistoriando obras, primeiramente do conjunto habitacional Osias Monteiro 2. E segundo o governador, as obras estavam paradas desde 2015. São 192 unidades habitacionais. Ele vistoriou também as obras de reforma do CAIME, da CAIME André Araújo, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. 3 centros também de atenção à melhor idade, né, CAIMES, receberam reformas e foram reinaugurados. Bom, agora à noite, às 7h30 da noite, ele vai se reunir com jovens da zona centro-sul aqui da capital amazonense. Eduardo Braga começou o dia dando entrevista ali na CBN Amazônia para falar das propostas ao governo do estado do Amazonas. Entre elas, a construção de 3 novos hospitais, 2 maternidades, além da reconstrução de toda a rede de SPAs, clínicas, CAICs e CAIMES. Na área de segurança, falou das delegacias que serão abertas 24 horas, comentou ainda sobre a preservação do Bolsa Floresta, Zona Franca de Manaus, entre outros assuntos. E agora à noite, 7h30 da noite, o candidato terá reunião com apoiadores na Zona Leste de Manaus. Karime Carlão.
Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau. 18 horas. Olha só, de janeiro a setembro deste ano, Manaus registrou um aumento de 310% no registro de obras irregulares. Isso mesmo, 310%. A obstrução de calçadas e ruas de Manaus segue na liderança aí de irregularidades urbanas fiscalizadas pela Prefeitura, hein, Karime? Carlão, escuta, entre as principais ocorrências está a ocupação indevida das calçadas com aqueles boxes que avançam, fechando as ruas. A gente não consegue passar. É muito ruim. Gente, você sabe, né, o que eu tô falando. Você é expulso com certeza, da calçada. Exato, você com certeza já passou por uma situação como essa. Bom, para a gente andar nas ruas, a gente é obrigado a fazer manobras e disputa direto o espaço com os veículos nas ruas, né? Bom, vamos a mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Em várias zonas de Manaus, a utilização das calçadas e passeios públicos como espaço de comércio, garagens irregulares e publicidade se tornou uma espécie de tradição. Para se locomover, os pedestres são obrigados a fazer manobras e disputar espaço com veículos em movimento. De janeiro a setembro deste ano, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus registrou um aumento de 310% no registro de obras irregulares aqui na capital. Entre as principais ocorrências está a ocupação indevida das calçadas. Este ano, o Implurb registrou 267 ocorrências de infrações cometidas nas obras em andamento, um aumento expressivo comparado ao mesmo período do ano passado, quando notificou 65 obras. Em relação a construções interditadas, o aumento foi de 238%, sendo 36 notificações no ano passado e 122 em 2022. O vice-presidente do Implurb, Claudemir Andrade, destaca que o órgão vem intensificando as fiscalizações para coibir a prática de construções irregulares em Manaus. A gente tem conseguido aumentar a quantidade de metros quadrados licenciados de construção. Em todos esses projetos que estão licenciados, ou seja, tudo que está acontecendo de agora para adiante, a gente tem dado uma atenção devida à questão do logradouro público. Então, a gente sempre vem buscando, dentro da aprovação do projeto, sempre dentro da expedição do habite, o cuidado devido de que essas áreas comuns, públicas, elas sejam devidamente respeitadas, sejam construídas em material adequado. A ocupação irregular de áreas públicas se tornou uma cultura prejudicial na cidade. É possível observar o avanço de construções particulares sobre as calçadas e até pequenos empreendimentos levantados no meio da rua. O arquiteto destaca que um projeto de ordenamento dos espaços públicos será desenvolvido pela Prefeitura de Manaus. Esse ano a gente deve atrelar um programa de calçada livre, envolvendo não só a questão de posturas em relação aos obstáculos da área de arquitetura e urbanismo, mas também de trânsito. Parceria envolver o EMU, porque tem muitos que param os seus veículos nas calçadas, acaba criando uma barreira também. Então a Prefeitura está atenta e deverá avançar nessa linha de recuperar e de trazer a ordem desses logradouros públicos, que é tão importante para a circulação das pessoas na cidade. Em caso de denúncias sobre obras irregulares, é só entrar em contato pelo Disque Ordem, ligando para o 161. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o atendimento em creche, pré-escola, públicas para criança de 0 a 5 anos de idade será alvo de diagnóstico do Tribunal de Contas do Amazonas. Exato. O Tribunal de Contas, que é ligado à Assembleia Legislativa do Amazonas, quer investigar como está a prestação do Estado em relação à disponibilidade de creches e pré-escolas. E o repórter Hector Silva explica pra gente o assunto. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, determinou o envio de um formulário com questões específicas sobre o âmbito de creche e pré-escolas de crianças de 0 a 5 anos de idade aos 62 municípios do Amazonas. O formulário foi enviado por meio eletrônico em e-mail e deve ser respondido à Corte de Contas amazonense em no máximo 15 dias a partir do recebimento.
Júlio Alan dos Santos, chefe do Departamento de Auditoria em Educação do Tribunal de Contas do Amazonas, destaca que o levantamento do tribunal tem por objetivo colocar em prática recente julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo do levantamento é exatamente entender como nossos municípios estão dando cumprimento ao acesso à educação infantil dos nossos munícipes. Sobre isso, a Constituição já trazia essa disposição, mas alguns entes federados questionaram isso na Justiça e a questão foi ao Supremo Tribunal Federal. Bom, e no julgado, no recurso extraordinário, foi decidido em tema de repercussão geral, ou seja, que cabe a todos, que o poder público tem o dever de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Essa norma constitucional ela é classificada como norma de eficácia plena. Significa dizer o quê? Que ela já é auto-aplicável. Então, embora alguns entes federados tenham questionado e a questão tenha chegado no Supremo, o Supremo apenas confirmou o que a Constituição já dizia sobre a educação obrigatória básica, sendo que é âmbito de atuação prioritária dos municípios a educação infantil e o ensino fundamental. E o ensino fundamental e o ensino médio fica no âmbito de atuação prioritária dos estados. Por isso, o levantamento é voltado aos municípios. Júlio Alan destaca que entre as respostas a serem dadas pelos municípios estão informações das atuais unidades escolares municipais, classificadas como creches, e unidades ainda a serem entregues. As perguntas foram feitas da seguinte forma: existe um formulário para que eles preencham. O que nós perguntamos? Quais as atuais unidades escolares são classificadas como creche, que atendem criança de 0 a 3 anos, e suas respectivas matrículas atuais registradas? Quais as unidades escolares são classificadas como pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos? E também a previsão de entrega de novas escolas classificadas como creches e pré-escola para 2023 e quais vagas novas serão ofertadas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 52 minutos, você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus. A máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 83%. E a umidade relativa do ar fica entre 47% e 87%. Mix. Olha só, hein? Tem programação para os amantes do mundo digital. Escuta essa. Nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro, a Feira do Polo Digital chega a Manaus com o tema Manaus Global, hein, Karine? E escuta bem, a feira é organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico. Bom, e chega com o objetivo, é claro, de projetar a cidade de Manaus como referência para investidores fora do país. Boa. Incentivando negócios na área de tecnologia e inovação, como explica a repórter Nathalie Moraes. Considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo e tecnologia da região norte, a 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus já tem data marcada. Acontece nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro com o tema Manaus Global. Realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus, a feira tem um interesse de investimento internacional e a expectativa é abrir portas para o desenvolvimento digital, trazendo oportunidades para os participantes. O presidente do Condese Manaus, Euler Guimarães, afirma que já existem possíveis países interessados em conhecer a feira. A gente tem a expectativa deste ano, nesta edição, de ajudar Manaus a se projetar como um expoente de tecnologia no Brasil e até mesmo no mundo. Por isso que o tema desse ano é Manaus Global. A gente tem aí uma
uma expectativa de receber instituições que vão participar até de fora do país, e tem algumas empresas de tecnologia que estão vindo para o norte do Brasil e escolheram o momento da feira para chegar, né, como expositor, interagir com o público manauara. Um dos objetivos da Feira Digital é contribuir para que Manaus seja considerada uma das 10 melhores cidades para se viver e investir no Brasil até o ano de 2038. Para que isso se torne uma realidade, o Condesi mapeou várias atividades econômicas. A 4ª edição da Feira do Polo Digital acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Vamos aos destaques dos indicadores econômicos de hoje. Quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,02%, cotado a R$ 5,27. O euro fechou em alta de 0,7%, cotado a R$ 5,15. E o Bitcoin fechou em alta de 1,13% aos R$ 102.489. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em baixa de 0,46%. Encerrou o dia aos 114.300 pontos. E o Brasil registrou o terceiro mês consecutivo de deflação. A informação foi divulgada esta semana pelo IBGE e aponta que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, teve deflação em setembro, com queda de 0,29%. O maior impacto negativo no índice geral veio do grupo dos transportes, que também registrou o terceiro mês seguido de queda, com recuo de 1,98% em setembro. Só a gasolina registrou em setembro queda de 8,33%, exercendo o impacto negativo mais intenso no índice. Já o grupo Alimentação e Bebidas apresentou a primeira queda desde novembro do ano passado. Registrou menos 0,51% em setembro. O leite longa-vida foi o item que mais impactou o resultado do grupo de alimentos. Registrou queda de 13,71% no mês, depois de uma trajetória de 12 meses de alta. O óleo de soja também foi destaque, com menos 6,27%. E na outra ponta, os preços, que registraram alta. O destaque no grupo alimentos com maior aumento veio da cebola, com 11,22%. Outro grupo com variação foi o de vestuário, com alta de 1,77%. E escuta esse outro levantamento. O custo da construção civil no Amazonas subiu 0,71% no mês de setembro. É o que revela o Índice Nacional da Construção Civil. O custo médio do metro quadrado no estado ficou em R$ 1.639,92. A taxa de setembro foi a segunda menor desse ano, superando apenas o índice de março. A alta da construção civil no estado nos meses deste ano foi de 12,51%, incluindo os preços do material e da mão de obra. A repórter Odinei Araújo explica mais sobre esses indicadores pra gente agora. Quase 1% de aumento da construção civil no Amazonas reflete diretamente no custo médio do metro quadrado no estado, hoje avaliado em média de R$ 1.639. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em agosto fechou em R$ 1.661, passou em setembro para R$ 1.669. Desse total, R$ 999 são relativos aos materiais e R$ 669 a mão de obra. O presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Frank Souza, disse que o aumento em setembro nem se compara aos 3,19% de agosto. Se nós avaliarmos o custo do metro quadrado da construção civil no estado do Amazonas, que variou em agosto 3,19%, que é o maior aumento da série histórica desde setembro de 2019, isso muito influenciado pelo custo dos materiais, que houve um aumento enorme desde o início da pandemia até hoje, né? Que hoje considero já muito mais equilibrado os preços de materiais,
Isso veio puxado pela mão de obra, devido ao aumento do valor do metro quadrado da mão de obra. Mas apesar do reajuste, o metro quadrado em Manaus ainda é mais atrativo que nas demais capitais e com previsão de estabilidade até o final do ano, segundo o presidente do Sinduscom, Frank Souza. E se você considerar o próximo quadrimestre, fazendo uma projeção para o fim do ano, eu acredito que vamos ter uma estabilização do preço do metro quadrado, baseado em que os materiais já estão bem equilibrados os preços, já não há ambiente para aumento de preço ou graves aumentos de preço, apesar de termos ainda algumas variações. E no quesito mão de obra, só vai ser agora reajustado em julho de 2023. De acordo com o SINAP, Índice Nacional da Construção Civil, em um ano, o índice da construção subiu 12,51% no país. O acumulado na média nacional nos últimos 12 meses foi para 13,11%, resultado pouco abaixo dos 13,61% registrado nos 12 meses anteriores. A parcela dos materiais foi de 0,53%, inferior a agosto. Já a parcela da mão de obra, com taxa de 0,31%, caiu em relação ao mês anterior. Ao ano, os índices acumulados em materiais foram de 9,89% e de 10,73% na mão de obra. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Esta semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, se reuniu com os comandantes das polícias militares. Alexandre de Moraes elogiou a atuação das polícias militares no primeiro turno. Disse que os policiais agiram de acordo com as regras e regulamentos, que tiveram atuação forte, presente e discreta, sem truculência. Uma atuação compatível com a festa da democracia que são as eleições. O ministro disse que houve paz, segurança, harmonia, respeito e maturidade. Destacou a importância de medidas como a que proíbe o celular na cabine de votação e também a proibição do porte de armas. Agora, as autoridades eleitorais e de segurança trabalham para que tudo se repita no segundo turno, para que todos possam escolher e votar com tranquilidade. 18 horas. 7-1, boa noite, Karime Leão. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 até. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.